Poderiam abrir em Isaías 53, versículo 1? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e nós desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes, e ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém. A mensagem já foi feita. Isaías, há mais ou menos 725 anos antes de Cristo, recebeu essa profecia do Senhor, falando de Deus Filho, que iria se tornar homem e passar por momentos na sua vida que iria fazer a diferença na vida de muitos. O objetivo, eu queria junto com os irmãos explanar esse texto que foi lido por Luiz, para que pudéssemos analisar e frisar na nossa mente e no nosso coração quem foi, o quanto ele fez e o que pode fazer em nossa vida essa atitude que ele teve de sofrer por nós na cruz. Tem igrejas sérias no mundo. Tem muitas igrejas sérias no mundo. E essas igrejas sérias pregam Jesus Cristo dessa forma, da forma que muitos ainda não conhecem. Que ainda não conhecem o que ele fez pela humanidade e quão grande foi o preço que ele pagou. Então, eu posso dizer que a cruz de Cristo
é a mais eloquente expressão de Deus para conosco. Mediante esses textos lidos, Deus mostra que Ele nos ama, que Ele me ama e ama você, que revelou esse amor através da cruz de Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não somos merecedores de tão grande amor, mas importante que Deus nos amou primeiro, independente do que somos. Você é tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo o que Ele tinha. Deu de si, deu do seu único filho Jesus. Pensa uma família de um filho único. E você sacrificá-lo para salvar muitas vidas. Eu, André, desculpa dizer, mas talvez não seria capaz de permitir isso. Mas Deus assim o fez. A cruz de Cristo não foi um acidente. Não foi um acidente. Foi um apontamento pronto que Deus já tinha estabelecido desde o começo da eternidade. Deus já estava planejado aquilo para nós, em favor de nós. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser substituto seu e meu. Pense nisso. Representante, ele foi o seu fiador. Ele é nosso fiador. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, porque Deus sabia que iria ter que fazer aquilo. Sempre esteve diante dos olhos de Cristo, desde o seu nascimento. Jesus já sabia que tinha que obedecer o Pai, que ia ter que ser submisso, que ia ter que obedecer, que ia ter que se esvaziar em favor de muitos. Lá no versículo 13 do capítulo 52, versículo 13 fala assim: eis que o meu servo procederá com prudência. A vida dele foi cheia de prudência. Ele agiu com prudência para que não deixasse de fazer aquilo que Deus queria e já tinha planejado para a sua vida na terra. O amor de Deus para você é eterno, não esqueça disso. O amor de Deus não está medido no que você fez, do que você faz, mas Deus te ama, independente de quem você é. Aquele povo estava perdido, como nós vimos na escola dominical hoje. Era um povo cheio de manias, de preceitos, maldoso, olho por olho, dente por dente, mas Deus amava aquele povo. A causa do amor de Deus está nele mesmo, porque Ele é amor. Ele nunca irá desistir de você e de mim, porque o que Ele fez foi algo de alto preço, a vida de vosso Filho Jesus Cristo. Como eu posso pagar algo tão caro em algo e depois desprezar? Sendo ainda uma vida cheia de sofrimento e momentos que vamos ver aqui mais para frente o quão sofrido foi aqueles momentos de Cristo Jesus por nós na cruz. Ele deixou a sua glória, porque Ele é poderoso, cheio de honra, graça e poder. Ele deixou tudo e se esvaziou, tornou-se servo, foi perseguido, preso, açoitado,
cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado por nós. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo autor da vida, deu a sua vida por nós. Posso perguntar, quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Cristo foi morto pelos sacerdotes que o prenderam, porque o Sinédrio o sentenciou à morte, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque os judeus o traíram, porque Pedro o negou? Não. Ele não morreu na cruz por causa disso. Ele não morreu na cruz porque os soldados levaram e pregaram na cruz. Então, quem levou Jesus à cruz então? Isso. Nossos pecados o levaram à cruz. Nosso pecado levou ele à morte. Tenha isso em suas mentes. Porque eu tenho isso no meu coração. Temos que ter isso, a consciência que Jesus morreu por causa de você e de mim. Por causa do mal que há em nós. Nossos pecados levaram Jesus à cruz. No versículo 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Versículo 5 também diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelo mal que havia e há em nós. No versículo 8, na parte B, na segunda parte do versículo, diz que por causa das transgressões do seu povo, ele foi ferido. Lá no versículo 12, ele levou sobre si o pecado de muitos. No versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As nossas dores. Quando você perde um filho, só você sabe a dor que você sente. Quando você perde um emprego e fica 2 anos desempregado, que nem eu fiquei, só eu sou capaz de sentir a agonia, o desespero e saber o que eu estou sentindo. Eu posso compartilhar, você que perdeu um filho, você que passou por várias dificuldades na vida, só você sabe o que você sente. Eu posso compartilhar, eu posso dizer, mas só você sabe o que você sentiu. E naquele momento, só Jesus sabia o que ele estava sentindo. Quando ele tomou sobre si toda a nossa carga, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, o sentimento só era dele. Cabe a nós, então, aceitar, entender e aceitar Jesus, aceitar o que ele fez por nós. Não desprezar, não cuspir na cruz novamente, rejeitando ele. Então, o que matou Jesus foram os açoites? Não, nem os soldados, nem o suplício da cruz, fomos nós. Fomos nós. Nossos pecados. Ele morreu pelos pecados de todos nós. Levou para com ele tudo aquela carga. Ele foi moído pelos pecados na cruz. Ele moveu o cálice da ira de Deus, que estava cheio para derramar sobre nós a sua ira. Ele foi lá e pegou o cálice do Senhor, ó Pai. Estou derramando sobre mim tudo isso. Para aquele que me aceitar, estará removido tudo isso. Porque eu assim o fiz por ele.
Na cruz foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, por isso ele foi o nosso substituto. Porque quem era para morrer? Nós. O Pai o levou para a cruz. O próprio Deus assim permitiu e o conduziu a sofrer por nós. Versículo 6 fala: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tinha que ser assim para que houvesse esperança para nós. Versículo 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, sofrer por nós. Versículo 4, na parte B, na segunda parte do versículo, diz: E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi à cruz porque a multidão gritou: crucifica, crucifica. Não. Ele foi à cruz porque os sacerdotes entregaram. Não. Não foi por causa de inveja de Judas por ter traído ele, por ganância de Judas, por Pilatos por ter sentenciado por covardia os soldados por ter pregado na cruz. Ele foi porque o Pai entregou ele por amor de nós. Jesus foi voluntariamente à cruz. Ele, agindo com prudência, agindo com amor, com submissão ao Pai, fez o que Deus quisesse que for feito. Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual naquele momento. Pensa. O seu sofrimento foi repulsivo ao ver os homens escondem os rostos, versículo 3. Ao vê-lo naquela situação, muitos homens escondiam o rosto. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Versículo 3, o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Já humilhante nós irmos à casa de um amigo e ele não querer nos receber, não é? E ele veio para amar e não foi amado. Para entendermos o amor de Deus e as circunstâncias de Jesus Cristo no que ele fez e o que ele sofreu, é só você começar a fazer esses paralelos que você vai entender um pouquinho do que Jesus fez por nós. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu anos antes, meses antes, vendo falar com eloquência, vendo falar de amor, de perdoar, fazendo milagres, inúmeros milagres. Milagres que alguns nem foram escritos na Bíblia, e tantos que ele fez. Mas aquele mesmo povo que testemunhou tudo isso, falou: crucifiquem. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande, mesmo quando criança, já tentou o matar. Pilatos covardemente o entregou para crucificar. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram de blasfemo, cuspiram no seu rosto.
Irmão, vocês acham que eu estou falando muito? Não. Tudo isso foi o que Jesus viveu. Ele foi rejeitado pelo seu próprio Pai, naquele momento na cruz. Parou para pensar nisso? Meu filho se sentir rejeitado por mim, o seu próprio Pai, sem ele ter feito nada, sem ele ter feito nada, um inocente, mas por amor, por estar carregado dos pecados dos seus filhos, o Pai não conseguiu olhar para ele, porque Deus é amor e Jesus estava carregando os pecados. Deus tem um enorme vazio entre Deus e o pecado. Deus não consegue se relacionar com o pecado. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento sentiu desamparado de Deus e gritou: Deus, Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Naquele momento ele se sentiu sozinho, como se existisse nada no universo. Porque Deus não podia ajudá-lo, muito menos nós, ele estava totalmente só. Humilhação, foi humilhado, cuspido, humilhado por carregar uma cruz, humilhado pelas vozes da multidão, humilhado porque quando clamou por sede, e quando sede na cruz, em vez de água, molharam um pano com vinagre e o deram. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras, foi moído e enfermou. Esse foi o Calvário de Jesus Cristo na cruz por nós. Então Jesus é erguido no leito vertical de morte, as suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no madeiro. Foram 6 horas de vergonha e horror. Ali, suspenso entre a terra e o céu, sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno quando morreu. Mas para libertar do cativo do pecado. O próprio universo, então, convulsionou. Sentiu a morte de Jesus Cristo. Houve trevas. O sol cobriu seu rosto de vergonha. As pedras desabaram nos vales. A natureza se manifestou chorando o que Deus fez por toda a humanidade. Os túmulos foram abertos. A natureza se manifesta diante do poder de Deus. Então, como Jesus reagiu diante do seu sofrimento na cruz? Ele entregou como sacrifício, como já havia dito, foi obediente até a sua morte. Obediente. O que Deus quer de nós, então, submissão e obediência, como seu filho assim foi. E nada pode dizer que eu possa sofrer para comparar o que Jesus Cristo sofreu e mesmo assim ele foi obediente. Como disse Jesus, a morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que devíamos ter sido crucificados e açoitados. Nós devíamos ter carregado a cruz.
mas ele tomou de mim e de você e a carregou. Ele não tinha pecado, nem fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca diante dos seus 33 anos de vida. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? E como ele, Cordeiro, foi levado para o matadouro, versículo 7, ele tira o pecado do mundo. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido, no versículo 8 afirma. Ele não cobriu a boca não abriu a boca para pedir vingança por aqueles que o crucificaram, levaram a esse calvário. Mas como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, versículo 7, mas ele se entregou de forma voluntária. Jesus não rebelou-se ao ser preso, ao ser julgado e espancado pela cruz e pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro. Em vez de vingar-se, de falar impropérios, palavrões, ofender, despejar maldição sobre seus torturadores, então o que Jesus fez? Intercedeu por todos eles, ministrando-lhe amor e perdão. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Ele intercedeu, atendeu a culpa dos seus agressores, aceitou. A gloriosa recompensa da cruz, então, qual é? Primeira e maior é que Jesus Cristo venceu a morte. Tudo isso tinha um objetivo, e aqui está: vencer a morte. Jesus venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, ele matou a própria morte. A morte já não tem mais poder. Porque era a primeira morte, a segunda morte, ou viver eternamente em Cristo Jesus. A morte agora não tem uma última palavra. Ela foi tragada, ela foi vencida por Jesus Cristo. Quando ressuscitou, ele ressurgiu, está vivo, venceu a morte. Ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora. Obrigado, filho. Ele conquistou a imortalidade. Amém? E assim ele estendeu a nós essa possibilidade, se assim o aceitarmos como Senhor, Salvador de nossas vidas, reconhecendo ele, Jesus Cristo, como Senhor. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele tirou-nos da maldição da escravidão, do império das trevas, da potestade dos poderes de Satanás. O jugo do pecado, agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos justificação através de Cristo. Somos perdoados. Temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Agora somos chamados herdeiros, adotados na família de Deus. Somos filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. Versículo 11 e 12, Jesus chama um povo para si.
Versículo 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem é esse fruto? Somos nós que aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Nós somos esse fruto daquele sofrimento. Versículo 11 também diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreus fala: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, nos fazendo causa da ignomia. O que é a ignomia? Uma vergonha pública. Ele sofreu aquela vergonha pública em nosso favor. Foi judiado, crucificado em nosso favor. É nós que deveríamos estar lá. Não é ele, que é inocente, filho de Deus poderoso, que não tinha culpa alguma. Então, quem é a recompensa de Jesus? Qual é a recompensa de Jesus? É você, é eu, somos nós. Nós somos a recompensa de Jesus. Jesus fez aquilo com o objetivo de ter você ao lado dele. O que ele quer, quem ele quer é você. Ele não queria status, poder, ó Senhor, eu quero fazer isso aqui e quero voltar ao céu, ser o melhor. Eu quero uma recompensa em dinheiro espiritual. Não. Ele quer, é você. A recompensa dele quer almas. Ele quer livrar da morte eterna almas com isso tudo. Ele quer seu arrependimento. Ele quer você perto dele. A sua volta para ele. Como filho pródigo, saiu, mais um dia, viu que errou e voltou. E Jesus fez o quê? Venha. Fique do meu lado. Recebê-lo, trazer-lhe alegria. Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele fez tudo para conquistar você. Ele ama, ele nos ama. Você é a sua recompensa. Hoje, o Pai quer trazer Jesus para a alegria, para a celebração de uma festa nos céus, quer trazer você para festejar nos céus o seu arrependimento, a sua volta. Então, irmãos, receba esse amor tão grande provado na cruz. Que possamos sempre meditar no que Jesus Cristo fez e o quanto custou para a vida dele aquele sacrifício. E que possamos meditar em nossas vidas todos os dias isso, antes de querer virar as costas para Deus, antes de querer negar ou cuspir. E que possamos apresentar esse Jesus Cristo vencedor para as pessoas que não o conhecem. Porque todos precisam de Deus. Todos precisam da água viva que mata a sede eterna. Não é aquela água que mata a sede temporal, mas que vai trazer vida eterna. E que possamos fazer isso, primeiramente nós, depois com alegria, com amor, porque Renato tinha escrito aqui algumas palavras, porque nós, quando recebemos Jesus Cristo, recebemos dele muitas coisas boas, amor, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão. Você é nervoso, você é irado, não se importe com isso, porque Deus o ama. Satanás quer dizer que você é culpado, mas Jesus Cristo quer dizer que você é inocente. Não deixe o acusador limitar o que você pode ser com Cristo.
Jamais na minha vida vou permitir isso. Eu sou nervoso, eu sou ansioso, mas Jesus Cristo é maior que tudo isso e a Ele eu corro sempre nas minhas orações. Senhor, só com o Senhor eu vou vencer. E é o que Deus quer que nós façamos todos os dias. Ontem o irmão Luciano passou um vídeo muito bom. E eu não sei se vai ter o áudio suficiente, porque não deu tempo de eu colocar o vídeo para que possamos compartilhar juntos. Mas é um vídeo maravilhoso, que no contexto geral mostra quem é Jesus, o que Ele fez, o que nós podemos estar fazendo para estar com Ele. Eu vou tentar colocar o áudio, e se for... Se sair bom áudio, nós compartilhamos juntos. Hoje eu quero contar uma história que eu vi há alguns meses atrás. Preste atenção. Dizem que um dia o velho mestre caminhava com seu discípulo. Eles passaram por uma cidade com uma fama, onde as pessoas faziam os mais perversos atos. Matavam, roubavam, estupravam e ofendiam. Por fim, os dois conseguiram passar por ela sem serem incomodados. E ao chegarem ao topo de um monte, já distante da cidade, o discípulo disse: Nossa, mestre, fico tão feliz de ter seguido o caminho da luz. Veja aquelas pessoas, como elas são ruins. Sou grato de não ser como elas. O mestre olhou para ele serenamente e após alguns instantes disse: Você se considera melhor do que elas por isso? O discípulo assentiu com a cabeça. Claro, mestre, eu sigo o caminho do bem. Não há como me comparar com elas. Deus um dia deverá condená-las pelo que fazem. Então o mestre calmamente tirou de dentro de sua túnica uma pedrinha e a sujou de lama. Depois disse ao seu discípulo: Isso que tenho aqui é um diamante, mas eu estava pensando em dar a você. Só que acho que você já não quer mais. O discípulo de olhos arregalados indagou: Mas por que não, mestre? Porque ele agora está sujo de lama, respondeu o mestre. Mestre, mesmo sujo de lama, o diamante não perde o seu valor. O discípulo sorriu. O mestre sorriu e disse: Tal qual, por mais que uma pessoa se afunde no lamaçal dos enganos, não perde o valor divino que sua alma tem. Foi assim que aquele pequenino discípulo compreendeu que os nossos erros não definem o que somos. E cometê-los ou não, isso não nos torna melhores ou piores do que os outros. Ou seja, não deixe que os outros julguem você por seus erros, muito menos que você se julgue por eles. Seus erros jamais vão poder dizer o que você é. Eles jamais vão poder defini-lo, porque você é muito mais do que uma atitude equivocada. Você não é o que você fez, o que você disse ou o que você pensou. Por isso, largue a culpa, abandone o que foi, esqueça o passado. Apegue-se ao grande amor de Deus. Ele não olhou para os nossos erros, ele simplesmente nos amou. Derramou um oceano de graça sobre nós e nos deu um novo começo. Não importa onde você está, como você está. Deus quer que você saiba o quanto és amado e o quão longe Ele foi para te salvar. Todo o seu erro, todo o seu pecado foi pago por Cristo Jesus na cruz. Hoje você é livre. Hoje você é livre. Aceite o perdão que vem dele e descubra como você pode viver limpo pelo sangue de Jesus. Amém? Deus seja louvado.